Olá, boa noite. Aqui voltamos para mais um encontro com o estudo da Palavra de Deus, com o tema geral, a Bíblia ensina. Eu quero dar uma saudação especial a todos aqueles que estão nos acompanhando no chat. É muito importante a sua participação. Eu gostaria também que você colocasse aí no chat o seu pedido de oração, porque todos eles estão sendo lembrados e observados. Temos orado sistematicamente por eles, então não deixe de participar. Sejam todos muito bem-vindos, que a paz do Senhor inunde o seu coração e que nesta noite o tema a ser estudado possa impactar a sua vida, impactar a vida da sua família. Com certeza a palavra de Deus haverá de surpreendê-lo nesta noite. Você é muito bem-vindo no estudo da palavra de Deus nesta noite. Eu quero lhe convidar para louvar a Deus neste momento. Vamos cantar e eu quero que você aí cante, abra o seu coração e louve ao Senhor. Que bela poesia deste hino, não é? Esta mensagem que vamos estudar nesta noite, elas nos conduzem até Jesus Cristo. Dentro desse espírito, quero convidá-lo para fechar os seus olhos e nós vamos orar a Deus neste momento. Não esqueça de colocar o seu pedido aí no chat. Não esqueça de se conectar e divulgar este material aos seus amigos, aos seus familiares, porque com certeza eles serão muito abençoados com o estudo da palavra de Deus. Feche os seus olhos. Maravilhoso Deus, mais uma vez nos encontramos nesta transmissão para estudarmos a Tua palavra. Rogamos, Senhor, o Teu poder. Nós precisamos muito da iluminação do Espírito Santo. Nós precisamos que o Espírito Santo opere em nossa vida, na vida desses que estão nos ouvindo em regiões distantes, no seu lar, no seu quarto, no seu trabalho ou até mesmo dentro do seu veículo.
Rogo, Senhor, que o Senhor abençoe estas pessoas, que o Senhor cuide de cada um deles. Nós clamamos, Senhor, pela Tua bênção, dia a dia, dirija a nossa vida. É tempo, Senhor, de ser consolado pela Tua palavra, e nós precisamos ter interesse pelo estudo da Bíblia. Que o Espírito Santo esteja conosco, que o Senhor abençoe cada um de nossos ouvintes e que o Senhor guie cada um deles também. Nos dê a Tua direção, nós oramos. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que bom poder voltar aqui e ter esta oportunidade. Nós vamos continuar a nossa adoração. Mas antes de ouvir a próxima mensagem cantada, eu quero lembrá-lo de colocar no chat o seu pedido. Eu quero lembrá-lo também que você deve aí estar orando, intercedendo e, se possível, coloque um positivo aí, clique aí para que esta live possa alcançar outras pessoas também. Compartilhe, dessa maneira estaremos ampliando o estudo da palavra do Senhor. Vamos ouvir uma mensagem especial de louvor e adoração a Deus nesta hora, para a honra e glória do Senhor. Aqui estou, Senhor, cansado de tentar de novo cair. Me ajude a levantar, muda minha vida, muda hoje o meu andar, limpa o sujo, torna puro o meu pensar. Ouve agora minha oração. Quero hoje libertar minha vida da prisão. Quero hoje derrubar meus pecados pelo chão. Quero tanto ouvir aquilo que meu Deus tem pra dizer. Quero estar a cada dia bem mais perto do céu. Sozinho a pensar, começo a questionar: onde está Deus enquanto estou a chorar? Abra minha Bíblia pra respostas encontrar. Encontro o conforto que eu estava a procurar. Ouvi a voz de Deus a me falar. Quero hoje libertar tua vida da prisão. Quero hoje transformar o teu choro em canção. Quero tanto te falar o que você precisa ouvir. Quero tanto ter você aqui comigo no céu. Filho, quando perguntares onde eu estou te esperando. Eu sinto tua dor, nunca te abandonarei e sempre com você estarei. Quero hoje libertar tua vida da prisão. Quero hoje libertar tua vida da prisão. Quero hoje transformar o teu choro em
no céu. Deus seja louvado por esta inspiradora mensagem, que neste momento, ao estudarmos a palavra, ela também venha aquecer o nosso coração. Você já pegou a sua Bíblia? Eu tenho lhe desafiado, porque além de receber as informações, o nosso propósito é que você também melhore a sua habilidade no encontro dos livros. Pegue a sua Bíblia, pegue uma caneta também, vá fazendo as devidas anotações, porque nesta noite nós vamos estudar sobre um tema extremamente importante. O que a Bíblia ensina sobre a salvação. Este é um assunto que deve trazer esperança a todos nós, sobretudo nos tempos e nos dias que estamos vivendo. Está com a Bíblia em mãos? Não importa onde você esteja, apenas tenha a Bíblia em mãos, feche os seus olhos e nós vamos pedir a direção de Deus para o estudo desta noite. Pai querido, obrigado por mais esta oportunidade. Vamos estudar sobre o tema da salvação. Nós queremos entender este assunto, colocar em prática em nosso dia a dia, guardar em nosso coração e que possa ser uma mensagem de alento e esperança a todos nós. Que o Espírito Santo abençoe a todos nós neste momento. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Querido amigo, meu irmão, para que nós compreendamos o tema da salvação, é importante que a gente conheça um pouco também de como o pecado chegou e o que o pecado provocou. Vocês sabem que nós somos criados perfeitos, sem qualquer mácula, sem qualquer mancha de pecado. O pecado entrou, nós sabemos disso, e eu quero ler com vocês 2 ou 3 versos da Bíblia que nos ajudam a entender o que o pecado provocou. O primeiro deles está lá no profeta Isaías, no capítulo 59 e o verso 2. Isaías, vamos lá, procure aí, vamos folheando a Bíblia. Vamos lá, profeta Isaías é um livro do Antigo Testamento, é um livro grande, bem próximo do meio da Bíblia, não é difícil você encontrá-lo. Capítulo 59 e o verso 2. E eu leio o seguinte, você encontrou? Então vamos ler juntos, é importante que você tenha a Bíblia em mãos. E o texto sagrado diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Olhem só, queridos, que mensagem é esta que o profeta Isaías nos apresenta? O que o pecado provocou? Separação entre nós e Deus. Que tragédia! E impede que vejamos o rosto de Deus, impede que Ele nos ouça. Queridos, o pecado é uma tragédia para o ser humano. O pecado tem nos alienado e nos distanciado de Deus. Mas não foi só isso que ele provocou, ele trouxe mais consequências também. Paulo, lá em Romanos, capítulo 5 e o verso 12, o Novo Testamento, vamos pegar a Bíblia, Romanos, capítulo 5 e o verso 12, tem mais consequências que o pecado trouxe ao ser humano e a todos nós, e nós temos sofrido as consequências do que o pecado tem provocado. Romanos, capítulo 5 e o verso 12, portanto, diz o texto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Que consequência triste o pecado provocou ao ser humano, a morte. Se há algo que traz grande angústia e perplexidade ao ser humano, é quando uma família, uma pessoa, ela acaba sendo atingida pela morte, quando um ente querido dorme o sono da morte. Isso é muito triste, não é? Eu acho que todos nós, toda a família, de maneira próxima ou um pouco mais distante, já fomos atingidos pela consequência trágica da morte.
Tudo isto, o pecado é o grande responsável. Não para aí, o pecado trouxe mais consequências também. Romanos, você pode virar a página no capítulo 8 e agora no verso 22, você vai descobrir comigo o que o pecado fez. Romanos capítulo 8 e o verso 22, eu leio o seguinte: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Você pode entender porque você vive ou vê ou acompanha pessoas angustiadas, deprimidas, tristes. Tudo isso é fruto, é resultado do pecado. Existe um arquiteto por detrás de todo este sofrimento, de toda esta dor. Percebe que o que acabamos de apresentar aqui, nestes primeiros versos, nós acabamos de ver a tristeza, o abatimento que recai sobre o ser humano. E diante disto, o que é que nós precisamos, amigo? Do que nós precisamos? Uma vez que o pecado ele está provocando essa separação entre nós e Deus, o pecado ele está trazendo dor, sofrimento, o pecado trouxe a morte. De quem precisamos? A palavra de Deus nos responde, a palavra de Deus nos ensina. Escute aqui o que a palavra de Deus tem a nos dizer em 1 Timóteo, no capítulo 1 e o verso 15. 1 Timóteo, vamos lá, pegue a Bíblia, vamos folhear esse livro sagrado, como estou fazendo aqui com você agora. Você pode me ver, embora eu tenha todos esses textos aqui diante de mim, mas eu estou fazendo questão, eu quero dar o exemplo. Eu gostaria muito que você tomasse a Bíblia aí como você tem em mãos e vamos folhear, mesmo que você passe o livro, como eu passei aqui, mesmo que você tenha dificuldades no primeiro momento, mas em um curto espaço de tempo, você já vai estar bem desenvolvido nesta área. 1 Timóteo, capítulo 1 e o verso 15, eu leio o seguinte: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus, escute aqui, meu amigo, olha só o que a palavra de Deus nos diz, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. De quem nós precisamos? Nós precisamos de Jesus, porque Jesus tem uma missão solene, sublime. Ele veio a este mundo para nos salvar. Aqui que começamos o tema da salvação. O que isso pode representar? Representa, irmãos, que vivíamos o caos, vivíamos o colapso, vivíamos sobre a dor, vivíamos sobre as lágrimas, vivíamos sofrendo o abatimento da morte, e Jesus veio nos salvar. Louvado seja o Senhor por esta esperança. Nós precisamos de Jesus, nós precisamos tê-lo. Por que Jesus? Por que Jesus? Mateus capítulo 1 e o verso 21. Olhem só que beleza de mensagem que há nesse texto. Mateus capítulo 1, verso 21. O Senhor aqui, Ele nos consola, Ele nos conforta, porque o texto sagrado diz assim: ela, se referindo a Maria, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. O pecado trouxe angústia. Lembra-se que os primeiros 3 versos que eu estudei com você, que eu li com você, nós apresentamos as consequências do pecado, o que o pecado provoca. Então Jesus entra em cena, Jesus é colocado no cenário deste mundo para nos salvar do pecado. Ele nos salvará, o texto sagrado diz, Ele salvará o seu povo dos pecados. Você não se alegra com isso? Percebe então quão importante deve ser Jesus na sua vida e na minha vida? Não há outro que possa resolver isto. Não há outro que pode trazer esperança, alívio às dores e o sofrimento que você tem vivido, que a sua família tem vivido. Nós não encontramos em nenhum outro. Porque a palavra de Deus assim afirma.
em Atos capítulo 4 e o verso 12. Atos capítulo 4, se você puder, e eu faço sempre esse apelo, me acompanhar ao folhear a Bíblia, Atos capítulo 4 e o verso 12, eu leio a seguinte mensagem: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação em nenhum outro. Nós não podemos encontrar nenhuma referência que nos traga este conforto, esta segurança, esta paz em nenhum outro ser, em nenhum outro nome, em nenhum outro homem. Não há uma alternativa, não há uma segunda possibilidade de salvação. A nossa salvação, queridos, à luz daquilo que estamos estudando com você nesta noite, a nossa salvação está em Jesus Cristo. E é por isso que devemos estar junto dele, ao lado dele. Deus, o céu, estabeleceu uma provisão para salvar o homem. É extraordinária a mensagem que encontramos no Evangelho de João, no capítulo 3. É uma mensagem que nós conhecemos de cor, mas é uma mensagem que apresenta um conteúdo profundo, é uma mensagem que apresenta uma mensagem poderosa. No Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16, você conhece esse texto é tido como o verso áureo da Bíblia, e assim eu leio: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a provisão que Deus estabeleceu, extraordinária provisão, que foge qualquer expectativa que você possa ter em relação à postura do céu, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles agiram de maneira total, completa, sem reserva, se entregaram, enviaram o seu único Filho para que todo aquele que nele crê. Aqui está a grande esperança, aqui está a grande promessa que nós precisamos ter em relação à nossa salvação. O benefício da eternidade, irmãos, aqui nos é apresentado pelo simples fato, no entanto, essencial, que a nossa crença, a nossa confiança naquilo que Jesus fez por nós. E como Jesus, ele descreve a sua missão? Ele fala sobre isso? Fala. Volte lá um pouquinho, você está em João, volte algumas páginas, vá para Lucas, no capítulo 19 e o verso 10, e veja como que Jesus descreve. É muito bonita essa frase, essa postura de Jesus. Sabe, quando a gente se depara com esses textos, não há como nos perder. Irmãos, não há como continuar insensíveis. Por isso que é importante, a cada estudo, nós buscarmos a presença de Deus, a iluminação do Espírito Santo, porque quando confrontados com esses textos, o Espírito Santo opera em nós uma mudança de comportamento, de postura. O Espírito Santo está aqui para nos convencer. O Espírito Santo está aqui para mudar os nossos hábitos, as nossas atitudes. E veja o que Jesus nos apresenta no Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 10, eu leio o seguinte: porque o Filho do Homem, Jesus Cristo, veio buscar e salvar o perdido. Não importa a condição em que você esteja, não importa o grau de pecado que você esteja envolvida, a palavra de Deus está lhe ensinando que Jesus veio buscar e salvar o perdido. Portanto, se você tem vivido, como disse o salmista Davi, se você está afundado no pecado, se você está envolvido com o pecado, se você está comprometido com o pecado, há esperança para você, porque Jesus, ele veio buscar e salvar o perdido. Você não dá glórias a Deus por isso? Você não louva o Senhor por isso? Com certeza, nós estamos felizes, nós vibramos com isso, porque há esperança para nós. Jesus, Filho de Deus, ele veio buscá-lo, ele veio te salvar, ele veio apresentar esperança para você. Queridos, como Jesus efetuou isto? Esse texto que nós vamos ler agora, que se encontra no profeta Isaías, no capítulo 53, é um texto que você deveria ter anotado, o marca-página da Bíblia deve estar ali, porque o profeta faz uma descrição vívida
dos passos que Jesus deu para te salvar. Eu acredito que quando lemos ou lermos estes versos, ele deve provocar em você uma reflexão a respeito daquilo que Jesus fez. Porque o profeta descreve lá em Isaías, no capítulo 53, e os versos 3 a 6, e eu gostaria que você, e repito aqui, além de você folhear a Bíblia, é muito importante que você mantenha estes versos com um marca-página. É importante que você tenha isso anotado à margem, no cabeçalho da sua Bíblia. E eu leio o seguinte, capítulo 53, a partir do verso 3, o seguinte: era desprezado e o mais ajeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos casos. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós, diz a palavra do Senhor, andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Que descrição maravilhosa apresentada pelo profeta da postura de Jesus Cristo, dos passos que ele teve que dar, mas também a descrição do profeta, ela é extraordinária quando fala que nós andávamos ao nosso bel prazer, nós nos desviávamos para um lado, para um outro, pelo caminho, e o Senhor então, ele nos tomou com este ato da sua morte lá na cruz. Nós andávamos sem esperança, mas quando eu olho para o Cordeiro, quando eu olho para a cruz, eu posso ver esperança. Por quê? Porque Jesus prometeu que ele veio a esse mundo e todo aquele que crer no ato de Jesus lá na cruz, ele prometeu a vida eterna. Nós não estamos falando aqui de um presente tipo uma Bíblia, nós não estamos falando aqui de um paletó, nós não estamos falando aqui de um carro. Nós estamos falando aqui da promessa maior, suprema, solene. Estamos falando aqui de vida eterna. Você tem noção do que isso possa representar na sua vida? Isso significa que você não vai ter fim. Isso significa que você não vai enfrentar a morte. Isso significa que você não vai ter mais dor nem sofrimento, conforme João, lá no capítulo 21 de Apocalipse, diz que estas coisas todas ficaram para trás. Agora, você pode me perguntar, mas pastor, como isso pode me garantir a salvação, uma vez que Jesus morreu? A palavra de Deus responde isso para você? Escute aqui e vejamos o que encontramos em 1 Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios, olhem só que outra mensagem bonita encontramos aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, e os versos 20 a 22, eu leio o seguinte: esforçando-me, desculpe, eu estou em Romanos, precisamos ir para Coríntios, capítulo 15. Capítulo 15 e os versos 20 a 22. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. O que você diz quando lê esse texto? Temos que ouvir um sonoro amém? Amém? Porque Cristo ressuscitou, Cristo vive, Ele é as primícias dos que dormem. Então qual é a minha segurança? A segurança é que Jesus morreu, mas Ele ressuscitou. E aqui a palavra de Deus nos diz também, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Ou seja, não importa, querido, embora a morte seja dolorosa, e nós sabemos que a morte é resultado do pecado, temos ciência disto, você já viu, já mostramos isto,
Embora a morte nos traga sofrimento, já vimos isso também, ficamos angustiados, ficamos deprimidos, sofremos. Por mais que a gente tenha que enfrentar todas essas mazelas que o pecado provoca, a palavra de Deus me assegura que através da ressurreição de Jesus, eu posso ter a esperança de me tornar uma nova criatura em Jesus Cristo. Por mais que eu morra, por mais que eu deixe de ter o convívio com as pessoas, há esperança para mim, há esperança para você. A pergunta que eu preciso fazer a você neste momento: e agora? Diante desta análise que fizemos entre o que provocou a dor, a morte, a separação de Deus, e você viu as provisões que Deus fez por você, eu gostaria de estudar contigo agora. E agora? O que você deve fazer? O que você precisa fazer? Primeira coisa que você precisa fazer está lá em Atos capítulo 16 e o verso 30. Atos 16 e o verso 30. Primeira coisa que você precisa fazer. Atos 16 e o verso 30 e 31. Vamos ler comigo aí, Atos 16, 30 a 31, eu leio o seguinte: Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Que bênção! Você está preocupado com a sua família? Você está preocupado com seus filhos? Você está preocupado com você? O que será de você amanhã? Sabe o que você precisa fazer agora? Escute aqui. Você precisa crer em Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo e você vai ser salvo. Amém? Tu e a tua casa. Deus seja louvado. O que mais você precisa fazer? Atos capítulo 3 e o verso 19. O mesmo livro de Atos, agora no capítulo 3 e o verso 19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Olhem aqui, 2 passos importantes que você precisa fazer: arrependimento e conversão. O que seria o arrependimento? A tristeza por ter desagradado o Senhor. Arrependimento é sentir triste por estar andando num caminho que não está de acordo com a palavra do Senhor. E conversão, o que seria conversão? Mudança de rota, mudança de rumo. E a palavra de Deus está me dizendo aqui que você precisa se arrepender, que você precisa se converter, porque é só desta forma que você terá os seus pecados cancelados. O que mais você precisa fazer? Atos, no capítulo 4 e o verso 12, o mesmo livro, Atos capítulo 4 e o verso 12 diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Você precisa aceitar Jesus como teu Salvador. Não há outra alternativa. O que você deve fazer? Aceite Jesus hoje. Não deixe para amanhã. Nós temos orado por você a cada noite, a cada dia, a cada madrugada. Nós estamos orando para que você experimente Jesus Cristo, nós estamos orando. E agora, ao você se confrontar com este chamado, com este apelo que a Bíblia está te apresentando, é o momento de você se render ao chamado de Jesus Cristo. Ele está lhe chamando, Ele deseja muito te salvar, Ele fez tudo para te salvar. Por fim, a palavra de Deus nos diz lá em Apocalipse, capítulo 3 e o verso 20. Eu quero que você procure esse texto também, ainda há tempo. Apocalipse, capítulo 3 e o verso 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Você quer saber aonde você vai encontrar a paz perfeita, aonde você vai ter a alegria completa?
é quando Jesus ocupar o primeiro lugar em sua vida. Quando Jesus entrar em sua vida, você pode ter certeza que Ele vai fazer uma revolução. Você vai sentir prazer, alegria, paz, porque em Jesus há esperança. Em Jesus há a salvação. Se você tem se sentido desalentado, abatido, se você tem sido vítima das consequências do pecado, a palavra de Deus a você nesta noite é: meu querido irmão, aceite a Jesus. Aceite a salvação que Jesus ofereceu a você. Essa salvação foi estendida a todos. O evangelista João, o texto que já lemos aqui, no capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aonde você está, feche os seus olhos e eu vou orar para que Deus efetue um milagre agora, hoje, em sua vida. Feche os seus olhos e oremos. Maravilhoso Pai, Deus eterno, a nossa gratidão mais uma vez pela palavra revelada. A nossa gratidão pela ação do Espírito Santo neste momento. A palavra de Deus nos falou. Ela reviveu conceitos que devem despertar o nosso coração para uma realidade verdadeira e real. Uma realidade de transformação, de mudança. O único capaz de nos resgatar dessa condição de pecado, da dor e do sofrimento é Jesus Cristo. E nós queremos nos render a Ti. Por favor, desperta o coração deste que me ouve do outro lado da tela. Desperta o coração desta família, deste jovem, deste adulto, e que eles sintam a necessidade de entregarem-se a Ti e que eles encontrem a alegria e a segurança de todos aqueles que estão vivendo com Jesus. Que o Espírito Santo opere de maneira extraordinária na vida dessas pessoas, que o Espírito Santo os liberte, que o Espírito Santo os salve, que o Espírito Santo os cure e que a paz de Jesus inunde o coração desta pessoa neste momento. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele dê uma boa noite, uma semana abençoada. Que o Senhor te acompanhe e que a paz de Deus inunde o seu coração. Até o nosso próximo encontro, nos veremos em breve. Até lá.